Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. No vídeo anterior falamos do número 7, e neste vídeo eu vou falar do número 8 e 9. Alguns números são numerologias chaves do ocultismo, por isso é que eles são muito mais usados do que outros números. Simbolicamente, os espirais têm 9 círculos, e o número 8, 6 e 0 são simbologias exclusivas da forma da serpente. O número 8 é chamado de símbolo do infinito. Também parece um dragão que devora a si mesmo. Ele aparece deitado. É o número do Leviatã, a serpente simbólica do caos. Eu trouxe as referências sobre isso nas simbologias adotadas pelo governo atual, quando eles usaram nos 100, 200 e 300 dias. O Morão é grau 33 e aparece usando este símbolo na sua boina. A serpente devora a si mesma tanto na simbologia do 0 quanto do 8. O número 8 também representa a alquimia, já que a alquimia na maçonaria e no ocultismo é um processo químico e também espiritual da alma. Para entender isso é preciso estudar sobre a transmutação e as práticas herméticas iniciáticas e sobre a pedra filosofal, que é o assunto que estarei trazendo na sala particular de estudos do WhatsApp. Quem quiser se aprofundar, basta se inscrever. O link vai estar na descrição do vídeo. As numerologias 8 e 9 são bastante usadas por causa de suas relações com estes conceitos de magia. O número 9 é simbólico, os 9 círculos infernais, fazendo alusão ao lado obscuro da Cabala, as Qlipots. Além disso, o número 9 no tarô representa o eremita, que é um ancião carregando uma lamparina, que faz alusão ao portador da luz. A esfera 9 é a última porta para o reino de Malkuth. E neste caso faz alusão também ao Nono Portal, que é um filme também que eu já citei aqui, estrelado pelo Johnny Depp. Além disso, eu também citei que Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia, se usou dos conhecimentos que possuía de ocultista para escrever esta obra. Cada círculo da esfera é um fosso do abismo, onde jaz aquelas pessoas condenadas pelos seus pecados capitais. O último círculo infernal é o nono círculo, a última porta, uma esfera que não predomina o fogo, mas um frio intenso. Isso não quer dizer que se você encontrar essas numerologias, como 8 e 9 no seu dia a dia, data do seu nascimento, documentos e etc., você estaria marcado pelo mal. Os números são energias que são manipuladas no trabalho mágico, procurando associá-los a forças ocultas, a astros, planetas, deidades, e neste caso é o lado obscuro da Cabala. A Bíblia é um livro que apresenta numerologias do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Apocalipse é uma revelação que já foi interpretada. Ele cita as numerologias e já explica o seu significado. Há muitas passagens que arremetem até mesmo às profecias do profeta Daniel. Por exemplo, as 7 estrelas são 7 anjos, as 7 cabeças do dragão são 7 montes, no qual a mulher está assentada. Portanto, o livro de Apocalipse traz muitas numerologias e até mesmo a interpreta. Quem tem conhecimento que interprete o número da besta. O seu número é 666. Como eu já disse, o número 6 e 9 representa o espiral. 6 e 9 são numerologias muito usadas pelos cabalistas, principalmente numerologias repetidas, como 666, 999. Muitos têm usado essas numerologias até na hora de dar preço a mercadorias, porque eles acreditam na força mágica dessas numerologias que atrairia mais vendas. Na morte de Cristo na cruz, houve trevas entre a hora sexta e a hora nona. Então, ainda que alguns pensem que estudar numerologia não seja um hábito cristão, estão completamente equivocados. O mundo dos sonhos, assim como os números e os símbolos, são arquetipos. O que vemos nos sonhos são também códigos que precisam ser interpretados. Nem sempre eles se apresentam de forma literais. Por que será que os governos mundiais têm adotado numerologias e simbologias? Isso porque os planetas também são principados e potestades, e que se relacionam com estes números. Cristo deixa claro que deve haver uma separação da igreja e do Estado. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por isso que a igreja não pode montar sobre um governo humano. E é essa a tendência que temos visto no mundo e aqui no Brasil.
A igreja escolhendo representantes para defender as suas causas morais e religiosas. Claro que as denominações e as seitas não representam o povo de Deus, mas sim as pessoas que estão dentro desse sistema, que ainda estão presas na Matrix. Mas o chamado de Deus para essas pessoas é: sai do meio dela, povo meu, para que não sejais cúmplices das suas práticas e não venha recair sobre vós as pragas que serão derramadas sobre elas. Muitas pessoas até aceitam falar de maçonaria e ocultismo, mas não mexam com a sua ideologia política, que elas viram o cão. Cristo não trouxe uma filosofia moral e política, na qual devemos derramar até sangue para estabelecê-la aqui na terra. O reino de Cristo não é estabelecido nem por força nem por violência. Além disso, o mundo já é do maligno. E Cristo também não estabeleceu um reino político, mas um reino que não é deste mundo. E quem lançar mão da espada, pela espada perecerá. Devemos abandonar a polarização e sair fora das denominações, já que a maioria delas já se alinharam a ideologias políticas e maçônicas. Brasília foi fundada no dualismo e na maçonaria. E para finalizar, já que eu citei a questão dos sonhos, eu quero apresentar 2 revelações em sonhos que me enviaram. Eu não gosto de revelações que marcam datas, mas o profeta Joel fala que nos últimos dias Deus derramaria seu espírito sobre toda a carne, com sonhos, visões e revelações, para alertar o seu povo. E ele continua falando com muitos nesses últimos dias, já que muitos têm entrado em contato comigo para contar as suas revelações. Para finalizar então, vamos ouvir. Shalom, Fernando, tudo bom? Eu vou relatar então, bem detalhado, entendeu? É curtinho, mas eu acho muito esclarecedor, mas eu creio que isso é uma coisa muito séria. Eu sonhei que eu estava descendo uma rua, e uma rua normal assim, daí eu olhava nas casas, pessoas paradas, normal, uma me xingou, e quando eu desci, o pessoal estava em volta assim, tudo com roupas pretas em círculo, e o poço era formado por caveiras, igual aquelas que tem em Roma lá, catacumbas, só que eram tudo pretas, tipo desenhos, tudo formadinho assim, tijolos em forma de caveira até o fundo. Eu não conseguia ver o fundo, eu não conseguia me aproximar, e eles de costa pro poço. E nisso eu escutei um rapaz, disse: vocês vão sacrificar alguém? Eu falei: é normal sacrificar. Ué, o que tem que sacrificar uma pessoa aqui dentro? Eles iam, eu falei: mas vocês vão queimar? Eu falei assim: vamos. E se apareceu um rapaz com a cara toda de preto, assim, tipo uma touca preta, igual de ninja, assim, mas os olhos, tudo preto, o rosto coberto de touca preta, tudo, capa, tudo. O homem era completamente todo emplastificado de preto e olhou para mim e falou assim: saia daqui, senão você vai se machucar. E daí eu apertei a mão dele e fui embora. Nisso eu estava subindo a rua, fui para casa. Nisso eu estava em casa, entrou um rapaz normal e estava no meu quarto com um crucifixo e jogava tipo uma água benta para cima de mim. E quando ele jogava, eu sentia que era uma maldição por eu ter tido estar lá. Daí quando ele jogava, eu apontava as 2 mãos em direção para ele e falava: está repreendido em nome do Senhor Jesus. Ele jogava e me arrepiava a água. E eu dizia: está repreendido em nome do Senhor Jesus. Que as 2 mãos estendidas para ele, fui repreendendo: está repreendido em nome do Senhor Jesus. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Ele foi saindo de casa, saindo. Falei: está repreendido em nome do Senhor Jesus. E eu falava em línguas estranhas, né? Está repreendido em nome do Senhor Jesus, está repreendido. Quando ele ficou no pátio de casa, aí o Senhor me tomava, né, a minha boca e dizia assim: eis que falo contigo, o meu anjo vai ferir você. Se quiser, mata você aqui agora. E falava em línguas estranhas, né, um idioma. E ele começou a ficar tudo torto, ficou sem jeito, daí eu acordei, porque daí eu não consegui mais entender o que significa isso. Então foi esses simples sonhos que eu tive. E eu acredito que isso é uma coisa muito séria, onde eu acredito, quando tinha aquele poço cheio de caveira, me lembrei da sociedade secreta Skull and Bones. Eu acredito que a elite mundial estão queimando pessoas, entendeu? Para concluir, tinha um poço, e esse poço era em formato de cabeças de crânio, mas tudo preto.
entendeu? Um poço em forma um poço formado de crânios. Eu me lembrei das sociedades secretas Cunibondes, e eles estavam tudo uns de costa e outros virados de costa para o poço, mas estavam tudo na ponta, para concluir, né? Entendeu? Então é um poço e aquele poço estava incendiando, aquele poço estava sendo aquecido, estava virando tipo um carvão para sacrificar alguém. E daí alguém falou para mim: não tem nada demais sacrificar alguém. E daí nisso apareceu o representante, completamente preto, não via olho, não via boca, todo, tipo assim, um vulto emplastificado. E disse: sai daqui, senão vamos te machucar. Então eu fui embora. O rapaz estava no quarto, ele tinha um pequeno crucifixo e não estava o crucifixo de pé, era um crucifixo virado de cabeça para baixo, bem pequenininho, tipo um crucifixo assim. E daquele crucifixo ele lançava água, entendeu? Eu sentia como se fosse uma maldição, por isso que o Senhor mandava eu repreender ele. Para implantar o comunismo, o sionismo e o sistema do anticristo entendeu? Estão sacrificando muitas pessoas, queimando e oferecendo, entendeu? Esses rituais malignos para que entre logo a vinda do anticristo. Eles estão acelerando, enquanto muitos cristãos estão dormindo, não estão orando. Mas os que estão perseverando como virgens prudentes, ainda que durmam prudente. Essa é a pequena revelação em sonho que tive, é muito nítida. Fique com Deus, shalom, shalom. Guri, eu comecei a ouvir os teus áudios, sem mentira nenhuma, eu comecei a lembrar de detalhes. Lembra que eu falei pra você ali em cima, na parte de cima, que eu falava assim: Cláudia, eu não lembro de detalhes do sonho, mas eu lembro que, eu sei dizer que hoje eu me acordei com uma dor de cabeça horrível, uma dor na minha nuca. Até a Ariel tá falando que eu peguei gripe de novo. Não é espiritual isso daqui que eu tô sentindo, sabe por quê? Porque o sonho foi como se fosse uma visão, porque foi bem assim, quase na hora de eu acordar, já tava quase levantando. Eu me acordo bem tarde, 10 e pouquinho, então foi mais ou menos esse horário que eu tive, sabe? Um pouquinho antes, claro, né? Eu sonhei que eu tava andando lá em Brasília. Nunca tive em Brasília, não faço a mínima ideia como que é, mas assim, na concepção, no sonho, eu andava nas ruas de Brasília. Eu andava na rua de Brasília, assim, eu tava procurando alguma coisa que eu não sei o que é. Então, por isso, eu digo que é coisas mandado de lá, entendeu? É de lá que tá saindo, né, a maldade pra nós aqui. E daí eu andava por aquelas ruas, assim, descalça, igual uma mendiga, sabe? E de repente, guri, eu olhei pra trás, assim, tinha uma mão muito grande. Um ser muito grande, assim, aparentava ter uns 4 metros de altura esse ser. O biotipo dele era o biotipo de um homem normal, sabe? Mas só que ele não tinha rosto. Ele não tinha olhos, não tinha boca, não tinha nariz, não tinha nada. E a mão dele era tão grande que segurava na minha cabeça e eu tinha que andar de cabisbaixa. Olha que coisa tremenda, Cláudia. E daí eu tentava correr daquele negócio, eram 2 atrás de mim. Além deles serem enormes, né? Eles eram magros, eles não eram gordos, eles eram magros, mas bem altos, tinham uns 4 metros de altura. E daí estavam de calça social, camisa branca, social, mais aberta, assim, tudo levado às brecas, sabe? E daí, além de ser um homem muito grande, muito forte, eram 2, eles me cercavam de todos os lados. E eu corria daqui, corria dali. Cláudia, se dizer que eu me acordei, eu não lembrava de detalhes, eu comecei a ouvir a tua voz, comecei a ouvir os teus áudios, tanto que Deus me fez primeiro eu conversar com você por mensagens de texto, por fim ouvir os áudios. Quando eu terminei de ouvir teu áudio, Deus começou a clarear a minha mente, sabe? E é coisa mandada lá de Brasília que vem pra nós, parece loucura, mas é. Meu Deus, Cláudia, quando você começou a falar sobre o gigante, já veio na minha mente gigante pela própria natureza. O que significa essa estrofe do hino nacional? Significa que é de lá que vai vir mesmo, Cláudia. Eles já estão entre nós, eles já lutam contra a nossa vida, eles já lutam contra os cristãos. Meu, é incrível! Nós que andamos na verdade, nós que estamos conhecendo, que temos curiosidade de descobrir a verdade, as pessoas elas começam a andar na mesma sintonia. Você consegue entender isso? Não sei se você está conseguindo entender, mas é incrível a obra que Deus faz, o clareamento mental que Deus traz, é incrível. Elaine, você vai ficar de cara. Não, você vai pasmar, você vai ficar de cara.
Lembra que tu contou o sonho pra mim? Aí eu tive como se fosse um trailer. Eu vi o comercial do gigante. Presta atenção, guria. Aí fui procurar o comercial. E tinha acho que 2 comercial. E eu escolhi esse. Eu nem vi do que se tratava. Vi que era o comercial e pus pra você. Agora eu fui ver o comercial. Você acredita? Depois que eu postei pra você. Veja e depois você me fala. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais. Deixe seus comentários e as suas considerações sobre este assunto. Shalom.